A tragédia é muito comum em nosso mundo, seja uma história que vemos no noticiário ou um acontecimento que chega perto de casa. Muitos personagens bíblicos viveram terríveis tragédias, incluindo Rispa. Mas quem era essa mulher e qual tragédia ela enfrentou? É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Antes de assistir, já se inscreva no canal e, se gostar, não esqueça de deixar o seu like. A primeira menção a Rispa ocorre em uma disputa entre dois homens na Bíblia. Rispa era uma das concubinas de Saul, e a sua história na Bíblia é notável por sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos falecidos. Antes de falar sobre Rispa, precisamos entender o contexto que ela estava inserida. Após a morte do rei Saul, Isbosete, seu filho, foi nomeado o rei de Gileade, por Abner, comandante do exército de Saul. A casa de Saul e Davi estava em guerra há muito tempo, lutando pelo controle de Israel. Conforme mencionado no texto bíblico, Rispa teve pelo menos 2 filhos, chamados Armone e Mefibosete. É importante destacar que esse filho de Rispa não deve ser confundido com Mefibosete, filho de Jonatas. Após a morte de Saul, Abner, o comandante do seu exército, casou-se com Rispa, o que causou discórdia entre ele e Isbosete, o filho de Saul, que se tornou seu sucessor no trono de Israel, embora por um curto período de tempo. Isbosete temeu que Abner tomasse Rispa como esposa com a intenção de usurpar o trono de Israel. Na antiguidade, houve vários casos em que comandantes militares conspiraram para se tornarem reis de uma nação. A tensão entre Abner e Isbosete acabou beneficiando o rei Davi, que até então governava como rei apenas sobre a tribo de Judá, embora estivesse destinado a se tornar o governante de toda a nação. Abner se sentiu insultado com a acusação de Isbosete e decidiu apoiar Davi como rei. Como resultado, Isbosete foi deposto e Davi finalmente se tornou o rei de um reino unificado em Israel. Mais tarde, em 2 Samuel, Rispa sofre uma tragédia impensável. Para entender completamente essa tragédia, precisamos saber o que ocorreu em Josué 9. Josué foi o sucessor de Moisés, incumbido da tarefa de conduzir os israelitas à terra prometida. Outras tribos de pessoas ocuparam a área, mas Deus estava com Josué e seu povo. Ele os ajudou a vencer seus inimigos e a tomar posse da terra. Os gibeonitas eram uma dessas pessoas. Quando souberam da destruição que o exército de Josué havia causado em Jericó, bolaram um plano para enganar os israelitas. Vestidos com roupas esfarrapadas e carregando comida mofada, eles se aproximaram de Josué e seu povo. Eles fingiram ser de um país distante e pediram um tratado de paz. Os israelitas observaram seu lamentável estado, e Josué fez o tratado selando-o com juramento. 3 dias depois, no entanto, os israelitas ouviram que os gibeonitas eram na verdade seus vizinhos. Os israelitas continuaram sua jornada, mas não atacaram os gibeonitas quando eles se aproximaram deles por causa do juramento. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Josué 9:20. Em 2 Samuel 21, descobrimos que Saul quebrou esse juramento e matou os gibeonitas. Como castigo, uma fome de 3 anos se espalhou pela terra. Diante disso, Davi convocou os gibeonitas e buscou uma solução para reparar o mal causado. Os gibeonitas responderam que poderiam sacrificar 7 descendentes masculinos de Saul. Foi nesse contexto de conflito entre povos que o drama envolvendo Rispa teve início. Isso ocorreu porque entre os homens entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, juntamente com os 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Os gibeonitas executaram esses homens, enforcando-os no monte diante do Senhor. Segundo a Bíblia, quando os filhos de Rispa foram enforcados,
Ela tomou um pano grosseiro e construiu um abrigo sobre uma rocha próxima ao local onde os corpos estavam expostos. Ela montou guarda incansavelmente diante dos corpos de seus filhos, impedindo que fossem devorados por aves de rapina durante o dia e por animais selvagens durante a noite. Naquela época, era considerado uma grande desonra permitir que os corpos dos mortos se tornassem alimento para as aves do céu e os animais do campo. Expor um corpo sem sepultamento era uma forma de desgraçar a pessoa. Assim, Rispa protegeu os corpos de seus filhos durante o dia e a noite, até que finalmente pudessem ser sepultados. Ela foi uma protetora incansável, cuidando dos corpos de seus filhos desde o início da colheita até o início das chuvas de outono no hemisfério norte, um período de quase 6 meses. É possível que Davi tenha deixado os corpos expostos por todo esse tempo, aguardando algum sinal de que a injustiça contra os gibeonitas havia sido reparada e que a bênção do Senhor retornasse a Israel. Davi, então, notando sua dedicação, enterrou seus filhos de forma digna, no túmulo da família de Saul. O sacrifício acabou com a seca e choveu nas terras de Israel. E assim, a nação sobreviveu. A tragédia de Rispa é uma história de luto. Mesmo que seus filhos fossem inocentes, eles tiveram que morrer pelos pecados de seu pai. E como deve ter sido horrível ver seus filhos morrerem por um evento do qual não participaram. Mas a morte de seus filhos ajudou uma nação a florescer. Os planos de Deus muitas vezes são difíceis de entender. Mas aconteça o que acontecer, no entanto, Deus pode fornecer conforto e restauração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.